Oi, oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a finalidade do laudo psicológico, né? Qual é o fim? Bem, quando a gente fala, né, em laudo, a gente tem que entender que o laudo é um documento técnico que ele é decorrente de uma avaliação psicológica. O que é isso, né? Existe todo um processo anterior à elaboração do laudo. Quando você, psicólogo, vai escrever o laudo, você já tem que ter passado por todo o processo avaliativo, você já tem que ter claro a demanda, né? E o que você identificou de aspectos sociais, aspectos familiares, aspectos emocionais, que podem estar interferindo naquele processo, naquele comportamento, naquele sintoma. Então, o processo de avaliação, ele é longo, né? Quando eu falo longo, eu não falo de tempo, não. Eu falo de investimento do profissional para poder compreender aquele fenômeno, aquele sintoma em todo um contexto sócio-histórico, familiar, escolar, né? O que é que está interferindo para que aquela pessoa apresente aquele sintoma? É uma questão interna dela? Existe uma questão do meio que pode estar interferindo ali para que ela apresente aquele sintoma? Então, por exemplo, uma criança que está apresentando uma dificuldade escolar, né? Ou ela vinha se desenvolvendo bem em um determinado momento, ela apresenta uma dificuldade. Quando você vai avaliar essa criança, você tem que considerar esse contexto, né? Além das avaliações intrapsíquicas, né, de conteúdos internos, você também vai avaliar essa relação, essa influência do meio, né? A gente hoje não consegue mais identificar uma problemática sem considerar o contexto que a pessoa está inserida. Então, quando você faz um laudo, você tem que ter feito todo esse processo avaliativo. Então, as pessoas às vezes confundem a avaliação diagnóstica com teste. A testagem é um processo, você utiliza testes, né? Você pode utilizar testes, você pode inclusive fazer uma avaliação sem utilização de testes. Nós temos N outras formas de coleta de dados. Entrevista diagnóstica, entrevista com familiares, entrevista com a escola. Nós temos análise documental, nós temos observações de campo. Tem N outras técnicas de avaliação. A testagem é uma técnica, né? Nós temos testes objetivos, testes projetivos, que colaboram para que a gente possa relacionar dados e chegar a uma conclusão diagnóstica. Bem, eu vou dar uma lida aqui no artigo 13 da Resolução 06/2019. A resolução tem que ser lida com muita calma, né? Eu vou pegar aqui um artigo para que a gente possa entender a finalidade do laudo. Então, aqui diz assim, olha, o laudo psicológico é resultado de um processo de avaliação psicológica, como nós falamos, né? Com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Olha que coisa importante, o laudo, quando a gente faz um laudo, nós estamos fazendo um documento para subsidiar um outro profissional, uma outra instituição que precisa daquele conhecimento para que ela possa tomar decisões ou fazer algum tipo de modificação, né? Então, vamos dar um exemplo da justiça. Muitas vezes o juiz, né, tá confuso ali na tomada de decisão e ele solicita uma perícia, né? Ele solicita uma avaliação psicológica de uma família, ou de um pai, de uma mãe, ou de uma criança, né? Na vara de família é muito comum a solicitação do laudo, né? É muito comum. Então, quando você faz essa avaliação, você tem que ver assim, o que o juiz precisa, o que eles precisam esclarecer em relação a fenômenos psicológicos, psicossociais, que podem estar interferindo ali numa situação e que o juiz precisa tomar uma decisão. Quando você faz o seu laudo, então você tem que ter isso em mente, né? Tá lá se você vê a formatação do laudo, lá no item identificação, tem um itemzinho lá assim, um subitem, finalidade. Né? Qual é a finalidade desse laudo? Ou seja, qual foi a demanda? Né? Qual é o fim? Qual é o objetivo para que você está fazendo esse laudo? É importante que você coloque ali, e isso vai o quê? Nortear toda a sua investigação. Os testes que você vai utilizar, as técnicas que você vai utilizar para avaliação, elas vão estar focadas em esclarecer aquilo que está sendo solicitado. Então, o laudo é um documento escrito que você vai responder uma questão para que outro profissional tome suas decisões, né, ou faça as alterações necessárias para o bem-estar daquela pessoa.
É importante falar também, eu falei que aquela pessoa, né? Mas você faz laudo de grupos, você faz laudo de instituições. Então, o laudo não é um documento específico da área clínica, né? Você faz laudo psicológico em diversas áreas de atuação do profissional psicólogo. Você pode avaliar um grupo, a relação de um determinado grupo. Você trabalha numa empresa e tem um setor que está tendo algum problema ou algum conflito, o psicólogo vai lá e faz uma avaliação, né, das relações interpessoais, dos fatores do ambiente do trabalho, alguns fatores, inclusive pessoais, que podem estar interferindo naquele processo grupal. Ainda no artigo 13, complementa isso que eu estou conversando com vocês. Olha aqui, olha, apresenta informações técnicas científicas dos fenômenos psicológicos, considerando condicionantes históricos, sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Eu vou ressaltar aqui essa questão de informações técnicas científicas. Então, quando você faz um laudo, no momento em que você está redigindo esse documento, é muito importante que as técnicas que você utilize sejam técnicas científicas, né? Então, por exemplo, você fala, mas a entrevista é científica? Sim, você tem uma entrevista e você tem documentos, você tem textos, você tem literatura que vão fazer o quê? Vão te dar fundamentos para análise do conteúdo daquela entrevista. Então, a pessoa, quando ela conta, relata alguma coisa, você vai estar sempre analisando o que ela está falando à luz de uma teoria, né? E aí, cada um vai ter sua fundamentação teórica, sua abordagem, que vai estar fundamentando para que você consiga analisar, né, os conteúdos psicológicos naquela fala, naquele discurso. Quando você vai fazer uma observação de campo, né, quando você vai fazer uma entrevista com um professor ou com uma outra pessoa que pode esclarecer alguma coisa para você em nível de fenômeno psicológico, você vai ouvir o que a pessoa está falando, mas compreendendo à luz de uma teoria, né? Então, são técnicas que a gente tem com fundamentações científicas para que a gente possa compreender aquele fenômeno, aquele sintoma, né? Aquelas questões relacionais que estão acontecendo ali. Bem, gente, sintetizando então, o laudo é um documento técnico, científico, elaborado pelo psicólogo, né? E o laudo psicológico, ele é uma resposta a uma demanda. Vou ficando por aqui então. Se esse vídeo ajudou você, dá seu like aqui, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e coloca aqui suas experiências com laudo psicológico para a gente ir discutindo, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!